Isso aí, galerinha, mais uma questãozinha aqui, volume 10, página 12, Física D, 2909 a questão. O estudo dos movimentos oscilatórios é importante para a compreensão de fenômenos diversos como batimento cardíaco, agitação molecular, corrente alternada, o som, a luz. O exemplo mais elementar de oscilação é um movimento harmônico simples que pode ser estudado a partir de um corpo que vibra verticalmente preso a uma mola, conforme a ilustração. Supondo o sistema conservativo e analisando o diagrama que representa as posições assumidas pelo corpo em função do tempo, assinale a alternativa correta. A amplitude do movimento vale 20 centímetros. Opa! Amplitude do ponto de equilíbrio é o ponto mais alto ou mais baixo. É 10, certo? Então a primeira ficou falsa por isso, falava que era 20 a amplitude. O período de oscilação é 2 segundos. Vamos ver, estava na posição de equilíbrio, foi lá para cima, foi lá para baixo, voltou para a posição de equilíbrio depois de 2, está escrito no gráfico. É isso aí, né? Então, é só imaginar que isso aqui é uma ondinha, quando a onda completou uma oscilação, o tempo que demora para completar uma oscilação é o período. Então, aparentemente, letra B, na humildade, vamos analisar os outros. A frequência é 2 Hz, não. Se o período é 2 segundos, a frequência é o inverso do período, é 1 sobre t. A frequência fica 1 sobre 2, a frequência fica 0,5 Hz. E não 2 Hz. O período do movimento é 4 segundos. Não, em 4 segundos ele já completou 2 oscilações. Ó. O 4 está lá na frente já. A velocidade do corpo na posição de equilíbrio é nula. Isso aqui é a posição 0, ele vai estar com velocidade nula na posição 10, na posição menos 10, que é onde ele para e muda de sentido de movimento. Aqui na posição de equilíbrio ele tem velocidade máxima, certo? Ele para lá em cima e lá embaixo, então ele passa num gás ali pelo meio, certo? É isso aí. Então, olhando pelo gráfico, qual? 29,15, vamos emendar aqui então, vamos emendar para fazer render mais aqui. 29,15, na outra página então, página 13, mesma apostila. 29,15. Falava: uma criança de massa 30 kg é colocada em um balanço cuja haste rígida tem comprimento de 2,5 metros. Ela é solta de uma altura de 1 metro acima do solo, conforme a figura. Então está aqui a balança, ela vai descrever, né, esse arquinho ali. Esse arquinho tem 1 metro em relação ao chão. E depois ela vai ficar a meio metro em relação ao chão. Ali está a criança. E essa haste rígida do balanço tem 2,5 metros. Supondo que a criança não auto-impulsione, podemos considerar o sistema criança-balanço como um pêndulo simples. Desprezando a resistência do ar, é correto afirmar 0,1. O intervalo de tempo para que a criança complete uma oscilação é de π segundos. Bom, nós vimos que o período de um pêndulo simples, já que ele falou que é um pêndulo simples, né, é 2π raiz de. Quanto maior o tamanho do pêndulo, maior o período. Quanto maior a aceleração da gravidade, menor o período. O período fica 2π sobre a raiz de... O L do pêndulo é 2,5 metros e a gravidade é 10, o que dá 0,25. Raiz de 0,25 é 0,5. 2 vezes 0,5 dá 1 π segundos. Verdade. 0,2. A energia potencial da criança no ponto mais alto em relação ao solo é de 150 joules. Energia potencial gravitacional, mgh. Energia potencial gravitacional, massa da criança, 30 kg. Gravidade, 10. Altura em relação ao solo, 1 metro. A energia é no ponto mais alto. O ponto mais alto é aquele ali, né? 1 metro, dá 300 joules. E não 150. 150 é no ponto mais baixo, falso.
A velocidade da criança no ponto mais próximo do solo é menor que 4 metros por segundo. Esses 300 joules de energia potencial gravitacional vão se transformar em energia cinética, é igual a mv ao quadrado sobre 2, onde a massa da criança é 30. Corta, corta, divide por 3, está dividindo, passa multiplicando. 50 igual a v ao quadrado, v igual a raiz de 50. Raiz de 50 é 5 raiz de 2. Raiz de 2 é 1,41, dá mais que 4 metros por segundo. Não, errei. Onde é que eu errei? Porque é no ponto mais alto. Não, onde é que eu errei? Igualando a energia potencial cinética? Por aí. Mais ou menos por aí. Onde é que eu errei? Eu calculei 300 joules de energia, né? E joguei esses 300 joules como se ele fosse receber todos os 300 joules aqui, né? Porém, daqui até aqui ele só desceu meio metro. Então ele só recebeu 100 em relação ao solo 300, mas ele só recebeu 150 na hora que ele desceu. Concorda comigo? Então, apesar do primeiro cálculo estar correto e a 02 estar falsa de fato, vamos refazer essa última. Ponto A, ponto B. A energia mecânica no ponto A é igual à energia mecânica no ponto B. No ponto A tem apenas energia potencial e no ponto B tem energia cinética mais energia potencial gravitacional. Uma saída para facilitar minha vida é chamar de altura zero o ponto B. Se eu criativamente chamar o ponto B de altura zero, essa energia potencial gravitacional anula. E aí fica mgh igual a mv ao quadrado, corta as massas, v vai ficar igual a raiz de 2gh. Cuidado, este h é apenas a diferença agora de altura. Concorda comigo? 0,5. Então vamos ver a velocidade da criança. Raiz de 2 vezes a gravidade, que é 10, a altura é 0,5. 2 vezes 0,5 dá 1, dá raiz de 10. E nós sabemos que a raiz de 10 é 3,1 alguma coisa. Então, de fato, ele falou, né? A velocidade da criança é menor que 4 metros por segundo no ponto mais próximo do solo. É verdade? Certo? Delicado isso, né, cara? Quase que eu estrepo ali, ó. Perigosíssimo. Se a massa da criança fosse maior, o tempo necessário para completar uma oscilação diminuiria. A fórmula do pêndulo simples não leva em conta a massa. A frequência de oscilação da criança depende da altura da qual ela é solta. Ele está falando que depende dessa altura aqui, ó. Não, depende, na verdade, pode depender do ângulo. Se o ângulo for muito grande, né, o pêndulo simples ele só funciona para ângulos pequenos, lembra? Aí o pêndulo tem, né, o mesmo período de oscilação. Para um ângulo grande, sim. Mas não depende da altura em que o objeto está quando ele é solto. Depende do L, depende da gravidade e depende do ângulo. E para ângulos grandes é que depende do ângulo. Para ângulos menores que 10 graus, nem o ângulo interfere. Não interessa se é 1 grau ou se é 5 graus, o tempo para ir voltar é o mesmo. Olha que interessante isso, né? Loucura. Então, de novo, a frequência de oscilação da criança depende da altura de que ela é solta. Não depende dessa altura aqui, depende de outras coisas. Falso. Então ficamos com 4,505. Muito bonitinha a questão. Boas questões para revisar MHS, movimento harmônico simples. Vamos para a próxima.